Então, bom dia a todos novamente. Eu vou abrir aqui, enquanto eu termino de aceitar algumas pessoas que estão chegando na reunião, porque eu preciso de alinhar com vocês, após uma orientação que eu tive da coordenação, de adiar o limite do prazo para a entrega dos trabalhos, tá bom? Nós havíamos combinado que a entrega do trabalho teria o prazo final vencendo hoje. Contudo, me parece que houve uma reunião com vocês, não é isso mesmo? Em que vocês reportaram para a coordenação que vocês estão muito sobrecarregados de atividades. E a gente, com bastante sensibilidade, entende isso. E ao entender isso, a gente então vai fazer o adiamento. Eu estou entrando aqui na plataforma. E eu vi que muitos de vocês fizeram, né? Eu estou entrando aqui. Olha, muitos fizeram. E as notas estão boas, pelo que eu estou vendo aqui. Nos totais. Então, atenção, você que já fez a prova, não precisa fazer, tá bom? Você não precisa fazer mais a prova. Mas aqueles que desejam uma extensão do prazo, a gente vai dar mais uma semana, então. Pera, professor, prova ou atividade? Desculpa, eu estou chamando de prova, na verdade é o questionário, né? O Ah, questionário tá. da plataforma Meu Bernoulli. Estou exportando aqui as notas para que fique registrado, porque quando a gente altera a data limite, essas notas são apagadas. Então, estou só verificando aqui certinho se eu vou conseguir registrar tudo isso. Ótimo. Vou colocar aqui sociologia. Vou colocar aqui então sociologia. M. E vou salvar. Daí você que não fez a prova hoje e não vai conseguir fazer a prova hoje, você vai ganhar mais uma semana de prazo, tá bom? Deixa eu ver aqui a de filosofia também. Acabei de verificar a de sociologia. Agora vou verificar a de filosofia. Mas parabéns, a grande maioria de vocês, mesmo bastante atarefados, conseguiram fazer. Uma outra questão é o trabalho dissertativo, tá bom? Sim, eu estava falando das com 4 questões.
Agora, falando do trabalho dissertativo, tá ok? Vocês também vão ganhar mais um prazo, mais uma semana para realizar o trabalho de filosofia, né? O trabalho de sociologia já estava previsto para sexta que vem, não é isso? E o trabalho de filosofia também vai ser adiado para essa data. Então, é uma oportunidade para você ficar um pouquinho mais tranquilo, dado esse pedido da coordenação. Mas, de qualquer forma, eu queria parabenizar vocês que fizeram, né, e que dedicaram ao trabalho, fizeram mesmo numa semana tão atarefada enquanto essa, né? E como tem sido esse semestre como um todo, né, pessoal? A gente reconhece o nível de dificuldade que é a gente ter que estudar online, especialmente para vocês que estão iniciando o ensino médio agora, que já é um momento de ruptura grande, né? Vocês saíram do fundamental, vamos dizer assim, né? E ingressaram no médio, né? Teve o nono ano como uma transição para isso, mas agora mesmo é que as coisas vão ganhando novos contornos e isso já gera uma dificuldade natural. Eu lembro que quando eu fiz a primeira série do ensino médio, foi uma série que eu tive muita dificuldade, foi uma das séries que eu tive mais dificuldade em toda a minha formação de ensino médio. Então eu tento reconhecer aí de vocês esse nível de dificuldade ainda mais acentuado, né? Dado a questão da pandemia e dado a questão de nós estarmos tendo que estudar de uma forma não presencial e, e o fato de ser não presencial atrapalha ainda mais essa questão, porque a gente perde aquele contato que acaba sendo assim, mais leve, mais agradável, mais elucidativo das nossas aulas, né? As aulas online acabam ficando mais maçantes, mais cansativas, e eu pude conversar com os professores, nós tivemos a reunião de professores ontem também, e eu pude perceber dos outros professores que, além disso tudo, também fica uma aula menos participativa, né, de vocês, e porque isso fica menos fomentado, já que a gente não está ali no olho a olho, né? Então, reforçando, para quem chegou um pouquinho depois, ou porque porque estava desatento, isso vai ser até o dia 4/9. Eu vou abrir o calendário aqui, Esther, estou vendo seu comentário no chat, para eu te dar informação bastante precisa. Exatamente, tá? Dia 4/9, semana que vem, vocês vão ter esse prazo para fazer todos os meus trabalhos. As duas dissertações, tanto de filosofia como sociologia, e os dois questionários na plataforma, tanto de filosofia como de sociologia. Somando filosofia e sociologia, 4 trabalhos, 2 atividades na plataforma e 2 textos dissertativos. Lembrando que eu acredito que você se dedicando com um pouquinho de empenho, você vai fazer bem tranquilo, né? As questões não estão difíceis do questionário, bem como o texto dissertativo, 20 linhas, eu acredito que, dado o tema que é tão amplo, vocês conseguem fazer com bastante tranquilidade também. Antes da gente voltar ao nosso conteúdo, que estamos estudando, eu quero convidar vocês a gente ter o nosso momento de devocional. E, para tanto, eu vou fazer a leitura do breve versículo que está lá no livro de Lamentações, de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22. O texto diz o seguinte, pessoal: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. O amor do Senhor Deus não se acaba,
e a sua bondade não tem fim. Pessoal, nós temos que ter isso bem presente na nossa mente, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, que a bondade do Senhor é infinita, que tudo que Deus faz é mediado pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua justiça, né? Então, que você possa provar o amor de Deus, esse amor que não tem limites, esse amor que nos sustenta e que nos faz amá-lo também, né? Por que que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E Ele entregou seu Filho para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para nos dar um exemplo de como vivermos, de como organizarmos os nossos afetos, os nossos interesses, os nossos propósitos, não é isso? Lembrando que o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus e buscar a sua justiça. Não é isso que Jesus nos ensina? Buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas, né? Todas estas coisas, como diz o texto, vos serão acrescentadas. Então, as nossas necessidades básicas, todas elas são supridas na medida em que nós buscamos a Deus e a sua justiça, e buscamos honrá-lo e dignificá-lo. Então, que você possa ter esse sentimento renovado no seu coração, e enquanto eu faço também uma oração de início, tá bom? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, pedimos a tua bênção, Pai, de todo o coração, para a vida de cada um desses alunos queridos. Deus, nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil, nós sabemos que vai chegando o avanço do semestre, o cansaço vai aparecendo, mas eu peço que o Senhor renove as nossas forças, Pai, pela tua bondade, que é eterna, que é infinita, que é absoluta. Derrame sobre nós, Pai, o teu amor, a tua graça, que revigora forças, que dá mais entendimento, que dá mais leveza no nosso caminhar, Pai. O Senhor abençoe a vida de cada um aqui. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, vamos lá. Nosso conteúdo aí. Deixa eu abrir aqui o material didático. Você que não está com seu material didático, corra para buscá-lo. Professor, Oi. deixa eu te perguntar, cada escola helenista tem um conceito diferente de felicidade? Sim, sim, cada uma delas tem uma proposta de felicidade. E a gente vai perpassar essas escolas para que a gente encerre, então, o nosso capítulo, tá bom? Pessoal, vamos retomar algumas questões, vamos avançar no nosso estudo, tá? Muita atenção, peço que você abra a sua apostila na página 58, e aí nós vamos apresentar para vocês, bem en passant, bem de passagem, bem de uma forma resumida, o conteúdo dessas quatro grandes correntes filosóficas que compuseram o chamado período helenista. Obviamente, as quatro maiores, né? Houveram outras, contudo, com menor expressão. Período helenista, eu espero que já esteja entendido por vocês, é o período de expansão da cultura grega por uma região territorial muito grande, especialmente a região oriental do que posteriormente veio a ser o Império Romano. Inclusive, em termos de curiosidade, justamente por essa expansão do helenismo para essa região oriental, como eu disse, que avançou norte da África, norte da África, sim, né, com o Egito, a cidade de Alexandria, mas também a Ásia, com Israel,
e também o Extremo Oriente, podemos dizer assim, com a Babilônia, a Pérsia. Toda essa extensão territorial, além de ter recebido o domínio grego, recebeu também a influência profunda da cultura grega. E é justamente por isso, por essas expedições de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, que obteve conquistas militares e impôs sobre esses territórios conquistados a cultura helênica, ou seja, a cultura grega, é que, por exemplo, o Novo Testamento é escrito na língua grega, porque era uma língua que já na época do Novo Testamento, nós estamos falando de Alexandre aqui, nós falamos de 4 séculos antes de Cristo, né? Então, quando chega no século I, a cultura grega já está bastante presente, inclusive no território de Israel, né, que era pertencente, né, o chamado da Palestina, era pertencente aos domínios do Império Romano. E você pode ter se perguntado, você que tem conhecimento bíblico, você já pode ter se perguntado por que Jesus falava hebraico, né? Na verdade, Jesus falava aramaico, que era um dialeto. Por que Jesus falava aramaico? As escrituras do Antigo Testamento estavam em hebraico, Jesus pregou em aramaico e o Novo Testamento está em grego, porque justamente como o Novo Testamento tinha intenção de um alcance de uma linguagem mais universal e era uma língua que já estava muito introduzida na cultura daquele povo, foi feita a escolha, então, pelos evangelistas, por Paulo, por todos aqueles que escreveram as cartas que compõem o Novo Testamento, de escrever especialmente na língua grega. Então, eu estou dando um exemplo para vocês perceberem o tamanho da influência que o pensamento grego alcançou após este chamado período helenístico que nós estamos estudando, tá? Então, dentro desse período helenístico, agora retomando 4 séculos antes de Cristo, nós vamos conhecer aqui essas 4 grandes escolas: o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo e o cinismo. No texto de vocês aqui, na apostila, está sendo abordado primeiro o epicurismo, depois, na página 60, o estoicismo, e na página 61, por último, o ceticismo. Não consta no estudo de vocês uma das correntes filosóficas que eu entendo que são muito importantes no período, que é o cinismo, tá bom? Então, vale a pena você anotar aí no título da página 58, além de ceticismo, epicurismo e estoicismo, você também incluir no seu título o cinismo, porque eu vou abordar ele de forma bem rapidinha, bem tranquila, assim como eu vou abordar todas as outras correntes, para que você tenha o conhecimento dessa escola filosófica que também ocorreu nesta época, tá bom? Bom, então vamos lá. Inclusive, eu vou começar pelo cinismo. O cinismo, ele era uma linha de pensamento, uma escola filosófica, que propunha que a felicidade humana estava em você não ficar apegado, não se submeter às normas e às convenções sociais que eram impostas a você. Porque o cinismo entendia que isso tudo, primeiro, não tinha um fundamento absoluto, ou seja, as coisas, o linguajar, a fala, as normas eram meras convenções das pessoas, não havia nenhuma base de verdade absoluta ou de bondade absoluta que pudesse reger e fundamentar esse conjunto de normas sociais. Então, a vida feliz estava em você ter uma vida, é, é, uma vida extremamente simples, uma vida despreocupada, e especialmente despreocupada com as opiniões alheias, com as ansiedades por reconhecimento, por riqueza, por necessidades físicas como alimentação, moradia. Então, o cínico,
a palavra cínico origina-se do grego, cuja raiz quer dizer cão, cachorro. Por quê? Olha que loucura que era o pensamento cínico. Os cínicos acreditavam que o exemplo que o ser humano deveria ter para reger a sua vida e encontrar a felicidade eram os cachorros. Por quê? Porque os cachorros, os cães, e aí eu quero que você pense especialmente nos cães de rua, eles não ficam preocupados em no que comer, não ficam preocupados aonde morar, eles vão vivendo a vida de forma natural, comem o que lhes apresenta, não andam preocupados, não andam, e por isso não andam estressados, ansiosos, abatidos, deprimidos, eles têm uma vida leve. E é justamente este padrão que os cínicos buscavam cultivar, uma vida sem muitos desejos, sem muitas ambições, e uma vida que era vivida no dia a dia, na simplicidade e sem acúmulo de preocupações, tá bom? Então essa é a corrente filosófica do cinismo. O grande representante dessa corrente foi um pensador chamado Diógenes. E é curioso falar do Diógenes porque é dito que Diógenes ele morava num barril. E se você é dos meus aí que gostam de Chaves, né? Chaves, Chapolin, não sei se já ficou ultrapassado para vocês, mas eu gosto muito, né? Eu pelo menos gostava muito. Quando passava no SBT eu assistia muito. E é curioso que, de alguma forma, parece que o Chaves, que morava num barril, era uma pessoa simples, era uma pessoa pobre, né? Uma pessoa que não tinha bens, que não tinha riqueza, não tinha Professor, nem o família, Chaves né? não morava. O Chaves não morava no barril, professor. Ele tinha uma casa, ele ficava lá, mas ele não morava lá. Nossa, então essa é uma teoria da conspiração nova para mim. Não sabia dessa. Mas, em suma, né? Os episódios todos ele está ali no barril, morando no barril, né? E de alguma forma isso é, esse fato, né, dele morar no barril é um exemplo que pode ser extraído da figura do Diógenes, que de fato morava num barril. E então é só um contexto cultural aí para vocês. Quem nunca, né, quem não gosta de Chaves, virou meu inimigo agora. Brincadeira. Eu gostava muito. Né? Muito legal. O Bernardo está escrevendo aqui no chat que Chaves era um clássico, né? Nunca perde a graça. Eles tinham todas a mesma piada, né? As mesmas encenações, mas toda vez que fazia você ria, né? Era impressionante. Bom, então esse é o cinismo, tá ok? Agora nós podemos avançar para o epicurismo, e aí o tópico 4.1 do material didático de vocês. O que o cinismo vai propor? Aliás, o que o epicurismo agora vai propor? Então, o epicurismo, ele entendia que o cosmo, a natureza, a realidade que nós vivemos, ela tinha em si uma lógica, uma razão, um princípio universal que a governava. Então o mundo não era um caos, o mundo ele tinha sim uma ordem, uma lógica interna. E os estoicos chamavam isso de natureza, tá bom? Ou macrocosmo. E o ser humano, para alcançar a felicidade, o que ele deveria fazer? Ele deveria buscar se adequar a esta natureza ou a esse macrocosmo. Como? Encarando e aceitando o seu destino, encarando e aceitando a vida como ela é, não sendo uma pessoa
que fica reclamando da sua condição de vida, da sua falta de oportunidades ou de qualquer outra coisa. Então, o epicurismo era uma ética da coragem, da bravura, do equilíbrio emocional. Então, uma palavrinha que é importante você anotar, que é comum tanto ao cinismo quanto ao epicurismo, é a palavra ataraxia, com X. E eu vou escrever no chat aqui, para que você não tenha nenhuma possibilidade de erro. Ataraxia. Então, a palavrinha ataraxia, que eu acabei de lançar no chat para vocês, significa imperturbabilidade da alma. Então, uma alma que não se perturba com nada. O cinismo abordava a ataraxia com, como eu disse para vocês, uma falta de preocupação com a vida, né, com as grandes questões da vida. Já o epicurismo, ele ensinava a ataraxia como um domínio de si, um autocontrole de uma pessoa que era capaz de ter a coragem suficiente para enfrentar a vida como ela é, enfrentar a vida com coragem, se adequar à vida sem ficar reclamando dela e, por meio dessa adequação, encontrar a paz. Tá bom? O que é a paz, então? Para o estoicismo, que é essa segunda corrente. A paz está na adequação do microcosmo, que é a pessoa humana, com o macrocosmo, que é a realidade toda que a envolve. Então, no pensamento estoico, se busca muito, então, essa lapidação da vida, essa lapidação da pessoa humana que aprende a encarar a vida, a ter coragem, a ter força, e a viver a vida com força, com determinação e encarando o seu destino, tá bom? É uma ética muito típica, por exemplo, dos grandes do exército romano, né? A ética do exército romano, que é uma ética da firmeza, uma ética do caráter, uma ética da coragem, da falta de medo, do domínio próprio. Então, você pode usar como recurso, né? Obviamente não era só o exército que representava esses traços do estoicismo, né? Houveram imperadores como o grande Marco Aurélio, foi um grande filósofo estoico também, que defenderam essas ideias. Mas o grande princípio aqui é este que eu procurei trazer resumidamente para vocês, tá bom? Na verdade, pessoal, eu falei do estoicismo primeiro, mas por uma desatenção minha aqui, eu percebi que o primeiro tópico a ser tratado, na verdade, é o epicurismo, né? Então, muito cuidado com essas palavrinhas, eu mesmo bati o olho aqui e li de forma errada. Na verdade, o estoicismo se encontra a partir da página 60, tá bom? Não importa muito aqui a ordem das escolas, né? O importa é você entender cada uma delas. É só para fins didáticos aqui, eu estou fazendo a correção de que na página 58, na verdade, começa a tratar do epicurismo e não do estoicismo, que está a partir da página 60. Bom, feita essa observação, podemos então avançar e tratar agora sim do epicurismo. Então nós já falamos, vamos recapitular, do cinismo, nós já falamos do estoicismo e agora vamos falar do epicurismo. E o que consiste o epicurismo? O epicurismo entendia que a felicidade estava no uso adequado dos prazeres. Então, para o pensamento de Epicuro,
que foi o grande representante dessa escola, daí o nome epicurismo, a felicidade humana estava em você obter o máximo de prazer possível e o mínimo de sofrimento. Agora, isso pode gerar uma compreensão muito errada, de você achar que o máximo de prazer significa necessariamente você se esbaldar em prazeres supérfluos, em curtir a vida igual um louco, desgovernado, e não é nada disso que o epicurismo propõe. O que o epicurismo propõe é você, para que você alcance a felicidade, você precisa obter um certo cálculo, uma certa habilidade, uma certa sabedoria no uso que você faz dos prazeres. Então, por exemplo, comer é um prazer? Sim, é um prazer. Beber é um prazer? Sim, é um prazer. Agora, este prazer, se ele for se não for bem administrado, ele não tem limites. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe vinho até cair, até se embriagar. O vinho, que seria um prazer ao ser degustado por uma certa pessoa, logo, logo vai se tornar, a pessoa vai ficar escrava daquilo, né? Eu, por exemplo, eu amo chocolate. E eu sei que se eu descontrolar, eu fico viciado em chocolate e vou querer comer chocolate todo dia. Então, o que o epicurismo quer nos ensinar enquanto sabedoria? Quer nos ensinar que o prazer está em você saber moderar as coisas, né? Ou a felicidade está no saber, está na habilidade de você moderar os prazeres, para que você não fique refém de nenhum deles e obtenha, assim, na simplicidade dos prazeres, o máximo de satisfação possível. Então, o epicurismo, ele não vai se preocupar muito com as questões metafísicas, vamos dizer assim, das divindades, de buscar a justiça, de buscar o bem comum, como é típico da filosofia clássica que nós vimos até agora. Ele vai buscar uma questão bem prática da existência, que é você administrar os seus impulsos, os seus instintos e os seus prazeres de forma moderada. Então, o epicurismo vai dizer, é melhor você ter prazeres básicos do que se viciar e se tornar escravo de prazeres supérfluos. Então, quando está com sede, então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para a gente tentar esclarecer isso. Eu tenho aqui, uma garrafa de água, e eu vou colocar aqui um pouco de água nessa garrafa. Pessoal, imagine que eu não bebi água hoje o dia inteiro, eu acordei e já vim para a aula sem beber água. E que após falar com você 50 minutos, eu vou degustar essa água. O degustar dessa água me deu um prazer muito grande. Por quê? Porque eu estava privado dela e agora que eu posso bebê-la, no momento que eu estava com sede, que eu já estava com a garganta seca de tanto falar, ao beber essa água, eu tive muito prazer. Agora imagine se eu tivesse bebido água desde quando eu acordei, já estivesse falando com vocês e a cada minuto eu bebesse uma água, será que neste momento, ao beber a água, eu teria o mesmo prazer que eu tive agora? Então perceba que o que Epicuro quer dizer é que, como eu fiz um uso moderado do beber a água, um simples copo d'água já foi suficiente para me dar uma sensação de prazer. Então é essa administração dos nossos recursos, das nossas fontes de prazer e o equilíbrio delas é que é o verdadeiro segredo da felicidade, né? E essa felicidade ela tem que ser obtida por várias metodologias, por vários cálculos, vamos dizer assim. Então você deve optar por felicidades de maior longo prazo do que felicidades de curto prazo.
Você deve procurar felicidades em coisas mais simples do que coisas mais complexas. Então vejo que há na sabedoria epicurista uma série de métodos, vamos dizer assim, para que a pessoa pudesse alcançar a felicidade, tá bom? Um nome que se dá a esse tipo de pensamento, da busca da felicidade enquanto busca dos prazeres, o nome que se dá para isso é hedonismo, tá bom? Vou escrever aqui no site também. Hedonismo. Hedonismo. O hedonismo é justamente isso. Por quê? Porque o epicurismo é uma corrente filosófica desse período helenista que nós estamos tratando, mas o hedonismo, enquanto linha de pensamento, extrapola esta própria corrente aqui, tá bom? E você tem várias outras propostas hedonistas na história da filosofia. A Esther está me perguntando aqui no chat, então a ataraxia é de qual delas? Ótimo, Esther. A ataraxia eu me referi ao cinismo e eu me referi também ao epicurismo, tá ok? Então, ataraxia, cinismo e epicurismo. Então, tudo que eu falei até agora está na linha de raciocínio correta. A única observação que eu fiz é que o material didático de vocês começa com o epicurismo e depois vai para o estoicismo. E eu fiz a explicação inversa. Eu comecei do estoicismo e parti para o epicurismo. Lembrando que antes das duas, eu tratei do cinismo, que é uma corrente deste período também, que não é contemplada pela apostila de vocês, mas eu acredito que é importante, sim, que vocês saibam da existência dela. Por último, nesses minutinhos que nos faltam, eu quero falar rapidamente do ceticismo. Então, o que é o cético? O cético é aquele que duvida. O cético é aquele que questiona. O cético é aquele que não aceita as coisas que lhe são estabelecidas sem fazer antes um juízo crítico bastante radical. Então, o ceticismo também é uma linha de pensamento que vai perpassar toda a história da filosofia. Né? Por quê? Porque a própria atividade filosófica é uma atividade que tem um elemento crítico muito presente. Nós aprendemos na filosofia a questionar as coisas que nos são oferecidas, né? Não simplesmente aceitar as coisas como elas são, sem que antes você tenha a oportunidade de pensar a respeito delas. O ceticismo, então, ele vai caminhar num sentido bastante crítico. Então, o que é o ceticismo? O ceticismo é uma corrente filosófica, e aqui estamos tratando da corrente filosófica do período helenista, que vai questionar alguns conceitos que a filosofia havia trazendo. Então, por exemplo, eles vão questionar a ideia de uma verdade absoluta. Então, quando a gente fala de ceticismo, a gente está tratando, especialmente o ceticismo presente neste período, de uma espécie de relativismo. Por quê? Porque o cético ele vai observar as culturas e vai perceber que cada cultura tem um código de ética, tem uma série de valores. E aí o cético observando isso, ele vai analisar, olha, na verdade, o que as pessoas chamam de verdade absoluta, de justiça e de bem, nada mais é do que uma série de convenções da linguagem. Linguagem essa que nem é muito confiável, né? Não, nós sabemos a dificuldade que é da gente querer expressar alguma coisa, os limites que a nossa linguagem tem, os limites que as nossas possibilidades de conhecimento têm. Então, o ceticismo vai ser essa corrente filosófica que vai questionar, especialmente questionar afirmações de cunho absoluto, tá bom? Por isso, então, quando a gente trata do ceticismo, especialmente nesse período, nós estamos falando
de uma visão relativista das coisas, tá? E aí, nós incluímos novamente aqui a palavrinha ataraxia. Ataraxia, além de imperturbabilidade da alma, também pode significar suspensão do juízo. Então, o que é suspensão do juízo? É você simplesmente dizer assim: olha, eu não tenho elementos suficientes para afirmar que algo é verdadeiro. Então, quando você não tem elementos suficientes para afirmar que algo é verdadeiro, você suspende o seu juízo. Juízo aqui é a capacidade humana de estabelecer critérios de segurança, de validade de argumentos. Então, veja a importância dessa palavra ataraxia para o estudo do período helenista, tá bom? Ele envolve ele envolve praticamente todas as correntes filosóficas que nós abordamos. Perturbabilidade da alma, o controle de si e agora também a suspensão do juízo, tá? Pessoal, então essa é a apresentação que eu tinha proposto para vocês dessas 4 escolas e com isso nós encerramos o nosso capítulo 3, tá bom? O que eu vou pedir para que vocês façam? Não com a obrigação e o peso do para casa, porque, como eu estou dizendo para vocês, estou retomando agora no final da aula, a sensibilidade que nós, enquanto professores, estamos procurando ter diante desse momento de muitas atividades que vocês estão fazendo, extra classe, para além do cansaço natural, que já é uma aula à distância, né? Então, dita isso, né, com essa sensibilidade, eu gostaria de pedir para que vocês lessem essa parte, tá bom? É fundamental que você leia, para além da minha explicação, que foi bastante reduzida aqui. Então, você precisa de ler a página 58, 59, 60 e 61. Bem tranquilo, qualquer dúvida que tiver, você pode trazer para mim na próxima aula. E com isso, então, como eu disse, nós encerramos o capítulo 3. Antes de nós terminarmos a nossa aula, então, eu quero primeiro perguntar se tem alguma dúvida, se está tudo bem, se está tranquilo. Professor, Oi, Esther. quando você estava falando de estoicismo e epicurismo, uma coisa que assim, eu me perdi um pouco em qual deles colocar, que você estava falando sobre um domínio de si mesmo, apesar de ter coragem suficiente, tem que ter coragem suficiente para enfrentar a vida, só que sem ficar reclamando e dessa forma alcançar a paz. Era de qual que você estava falando? Eu estava falando do estoicismo. Ah, sim, então eu anotei certo. É isso, certinho, estoicismo. Mais alguma questão, pessoal? Tudo bem? Bom, então já podemos caminhar para o fechamento da aula com... o Bernardo escreveu aqui que está tranquilo. Então, nós já podemos encerrar a aula com a confirmação, então, de que todos os trabalhos, tanto de filosofia como sociologia, o prazo final eu vou estender por mais uma semana, e ele vai se encerrar dia 4 de setembro, que é na sexta-feira que vem, tá bom? Se você já fez o trabalho, ótimo, que bom, quanto antes melhor. Se você já fez os questionários, ótimo, quanto antes melhor. Mas aqueles que não fizeram, a gente entende também o motivo e a gente vai estender o prazo para que você tenha mais uma semana para fazer. Tá ok, pessoal? Tá tranquilo? Um abração para vocês, então. Um excelente restante de aula. E a gente se vê ainda hoje no nosso encontro de sociologia. Um abração.